Hello, hello, my students! Olá, olá, meus alunos! Aqui é o professor de inglês do 7º ano, passando para mais uma aula de inglês. Estou muito feliz aí com vocês que estão sempre compartilhando a atividade, mandando para os seus outros colegas. Fiquei muito feliz quando eu soube essa notícia aí de vocês. Também estou muito feliz aí também por todos que estão respondendo. Estou tendo bastante devolutiva aí da escola de vocês sobre a questão dessas nossas atividades, né? E eu espero que vocês estejam gostando do nosso vídeo, estejam gostando da nossa aula, porque enquanto não passar a pandemia, nós vamos ter que continuar assim dessa forma, não é verdade? Mas isso daí está sendo uma prova para mostrar para você mesmo, mostrar para sua família que você quer estudar de verdade, beleza? Então vamos lá, galera do 7º ano, para mais uma aula. Essa semana nós vamos ver um assunto, ó, muitíssimo tranquilo, very easy, muito fácil. Qual o assunto, professor, que a gente vai ver? Vamos ver articles. O que é isso, professor? Isso é os artigos que você estuda lá no 6º ano de português. Vamos estudar ele no inglês, só que, claro, no inglês, muitíssimo mais fácil. No caso, o que vai ser artigos? Esse assunto aqui, ó, você vai estar recebendo aí no seu grupo, você vai estar podendo pegar esse material aí na sua escola, tranquilo? Então, beleza, o que é artigos? São os artigos. Aí nós vamos colocar eles como os artigos definidos e indefinidos da língua portuguesa, que são todas essas palavras aqui, ó. A, o, os, as, uma, uns, umas. Vamos ter que aprender a falar essas palavrinhas aqui no que diz respeito ao inglês, ok? E no caso, no inglês, eu tenho uma seguinte situação, que na língua inglesa, todas essas palavrinhas aqui, ó, todas essas palavrinhas, elas são representadas por só 3 palavras no inglês, 3 artigos, que são esses artigos aqui, ó. A, am e o dear. Essas 3 palavrinhas resumem todas essas. Como assim, professor? Vamos ver elas, não se preocupe. E, a princípio, qual é que é a regra do artigo no inglês? É a mesma regra do artigo no português. Quando é que eu uso artigo? Eu uso ele sempre diante de um substantivo, ou seja, acompanhando um substantivo. E nós vamos ver primeiro esse rapazinho bem aqui, que é o definite article, o artigo definido. E na língua inglesa eu tenho apenas um artigo definido. E qual é esse artigo definido? Ó, esse aqui, ó, the. Você já viu aquele programa que passa no SBT de noite? Usa essa palavra bem aqui, ó, the. Esse de, resume todos os nossos artigos definidos do que diz respeito à língua portuguesa, que além de ser usado diante do substantivo no singular e também no plural, ele é o único a ser usado diante de um substantivo também no plural. Em outras palavras, eu quero que você entenda bem claro que o de significa para a gente o, a, os e as. Essa única palavra resume todas essas aqui que nós usamos no português. E aqui, no caso, eu coloquei uma imagem rápida para você dar uma analisada nessa imagem aqui. Vamos dar uma analisada nela aqui. Né? Quando você vê essa mocinha bem aqui, ó, com um jarro cheio de pirulito. E ela está falando aqui, ó, a jar of sweets. A jar of sweets, doces. Então, o que você está vendo esse A aqui? Ele é o artigo definido. E eu preciso que você entenda desde já que esse A, ele não tem o mesmo significado do A que eu tenho no português. Já já você vai entender isso. Olha isso aqui, ó. An apple. An apple. E o que ele tem na mão? Uma maçã. Então, já sabe que apple é maçã e aqui o artigo definido que usou antes de apple, a maçã. Uma maçã. E aqui esse que a gente acabou de aprender. The tree. Ela está apontando para o tree, para a árvore. The tree. O que você acha que significa? A árvore. Beleza? Essa imagem aqui, praticamente, gente, ela é o resumo da nossa aula.
Eu coloco ela aí no meio para você analisar ela e saber entender o que nós estamos falando aqui. E nós já falamos o exemplo, que foi o exemplo da menininha, quando ela usou aqui, ó, the tree, usou the, que significa o quê? O, a, os e as. Vamos ver alguns exemplos aqui que eu preciso que você entenda e veja como que é muito mais fácil a questão do inglês, beleza? Vamos ler comigo aqui, ó. Repita comigo, ó. The end. Repita comigo, ó. The end. Repita aqui comigo, ó. The girl. The girl. Repita comigo, ó. The students. The students. Como você está observando, eu preciso que você observe bem essa situação aqui. Eu uso the aqui. A mesma palavra eu uso aqui no outro exemplo. E a mesma palavra eu uso nesse exemplo aqui. Só muda o substantivo. The end ou fim. Ah, já viu isso daí, né? Quando está assistindo um filme, aparece essa frase aqui. Fim ou fim. The end. The girl, a menina. The student, os estudantes. Já o que acontece? O the se repete, não é isso? Só que se repete no inglês. No português, aqui o de está significando o. Aqui o de está significando a. E aqui o de está significando os. Então, o que é que eu preciso que você entenda? Que dependendo do sujeito, dependendo do substantivo, o de tem um significado diferente. Beleza? Então, é uma coisa que eu admito que no inglês é bem mais fácil. Por quê? Porque português eu preciso saber se é masculino, se é feminino, se é no singular, se é no plural, para saber se qual que vai ser o artigo definido que eu vou usar. Mas aqui no inglês, não. No inglês eu estou vendo que o quê? No inglês eu não preciso, eu só preciso de um para todos. Olha aí que bacana, não é verdade? Ah, beleza, coloquei esse óculos aí só para fazer essa animação, brincar aqui com vocês. Mas vamos voltar para lá, que tem mais uma categoria de artigos que nós vamos ter que estar estudando, ok? Qual é a outra categoria, professor? Essa bem aqui, que é o do indefinite article, artigo indefinido. No inglês, já aumenta um pouquinho. Enquanto o artigo definido eu só tinha um, no artigo definido eu tenho só dois. Só esses dois. Ok? Beleza. Quais são os artigos definidos da língua inglesa, professor? Muito simples. Na língua inglesa existe dois artigos definidos, que é o a sozinho e o a com n. Você lembra que agora eu falei que aquele a, lá no que diz respeito aquele exemplo da imagem lá. Aquele a não significava o a que a gente usa do português? Pois é. Então, aqui eu estou vendo que o a ele é o artigo definido, indefinido, tanto o a sozinho quanto o a com n. Eles apenas podem ser usados diante de um substantivo no singular. Em português, eles são traduzidos como um e também pode significar uma. Então, essa é uma das coisas que eu vejo que mais os alunos têm dúvidas, que os alunos mais se complicam às vezes. Por quê? Porque eles veem... Desculpa, mudou aqui. Porque eles veem esse A aqui e ele acha que esse A... Deixa eu só anotar aqui o negócio. Cadê o negócio para anotar? Ele acha que esse A que a gente usa do português é o mesmo significado do inglês. Não. Esse a no inglês significa para mim o quê? Vai significar para mim vai significar para mim uma. Artigo indefinido. Assim mesmo como o a com n, vou colocar em maiúsculo aqui, também vai significar um e também vai significar uma para a gente. Beleza? Preciso que você tenha esse entendimento bem aqui. Aí agora vem a seguinte pergunta. Professor, se os dois têm o mesmo significado, então por que tem dois? É verdade. Por que tem dois? Uma excelente pergunta. Vamos mostrar agora por que tem dois artigos indefinidos em inglês. A regra que diz aqui para a gente é o seguinte, olha só. Vamos continuar lendo.
O artigo indefinido, o a, tanto o a, ele é usado diante de um substantivo cuja grafia inicia-se por uma consoante. Ou seja, quando a palavra começa com uma consoante. Já o a com n, ele vai ficar ao lado de uma que começa com vogal. O exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui o a? O a eu uso ele antes de consonantes. Consoante. Bora falar comigo aqui, ó. A cat, a dog. E aqui o A com N, eu usei ele. Onde que eu usei ele? Vamos ver aqui onde é que eu usei ele. Eu usei ele antes de palavras que começam com vogais. Vowels, que é vogais. Então, a diferença está bem aqui. A sozinho só uso antes de palavras que começam com consoantes. E o A com N eu só uso antes de palavras que começam com vogais. Vamos ver aqui o significado. O que vai significar a cat? Falar a gato, professor. Não é a gato. Vai significar para mim um gato. Aqui, ó. Em orange. Em orange. No caso, a laranja. É isso, professor? Não é a laranja. Vai significar para mim o quê? Uma laranja. Beleza? Então, A sozinho antes de consoante, A com N antes de vogal. Beleza? Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Além daquela outra questão também, né, gente? Que ele não fica na questão de singular, do plural, se é um para todos, ok? Então, vamos ler comigo aqui as frases, olha só. Vamos ler comigo aqui. Vamos falar comigo, ó. A boy. A boy. Are and arise. And arise. E aqui, ó, a teachers. A teachers. Beleza? O que é que nós temos aqui? A boy, um menino, não é a menino, pelo amor de Deus. A arise não é a borracha, é uma borracha. A teachers não é a professora ou a professor, não é. Ou uns professores. Esse a pode significar também, dependendo do contexto, uns. Então, preciso que você entenda essa questão de artigos para mim. E agora vamos para os exercícios. Aqui é onde eu tenho a devolutiva de vocês. Coloquei aqui o primeiro exercício. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases que estão incompletas. E você vai ter que completar essas frases com the, ou com o a sozinho, ou a com ele. Uma dessas 3 palavrinhas aqui vão ter que ser usadas para completar essa frase. Como é que eu vou saber isso? Vai ter que analisar o contexto, analisar, ver aonde é que se encaixa uma, aonde que se encaixa o, a, e vai colocar aqui. No caso do e do uma, se for começar com uma vogal, coloca o a com n. Se for começar com uma consoante, se o substantivo começar com uma consoante, coloca o a sozinho. Professor, eu quero um exemplo para me entender. Tá bom, vou dar um exemplo aqui, fazer isso aqui. Isso aqui é bom para quem está vendo só o vídeo, né, saber responder. Where is, aonde está um professor? Fica um pouco fora do sentido. Então, aqui a pergunta, onde está o professor? Se é que fala onde está o professor, então ele vai usar o que aqui? The. Olha aí. Então, a letra E, a resposta é the. Aonde está o professor? Por quê? Porque o the significa o, a, os, as. Tranquilo? Vamos ver, então, aqui a outra questão. Vamos ver aqui a questão 2. Qual a tradução da frase? Se você observar essa frase, ela tem os 2 artigos. Tem o the, bem aqui, e tem o are, bem aqui. Então, é uma ideia de tradução. Bora ver se você vai saber traduzir. O que é que significa the my house is a big house? Você vai marcar um x aqui na opção que significa isso. Tá bom? Vamos lá para a terceira e última questão. No caso, que é essa bem aqui.
Escreva em inglês. Como é que eu escrevo em inglês? Um gato. Na atividade aí teve isso. Bora ver. Como é que eu escrevo o cachorro? Os alunos, os livros. E assim, né, você termina a sua atividade de inglês. E aqui também nós vamos terminar a nossa aula. Qualquer coisa, você pode entrar em contato aí no PV, ok? Responda, tira a foto do caderno, manda aí no PV. Professor, posso imprimir? Pode imprimir. Posso pegar lá na escola impresso? Pode. Você só tira a foto da questão impressa e envie para mim, beleza? Então, falou, galera do 7º ano. Essa aí é a nossa aula de hoje. See you next week. Até a próxima semana.